Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus e muito boa tarde aí para vocês que já estão aqui nos acompanhando, que Deus te trouxe aqui para ouvir uma palavra do coração dele para o seu coração. Então, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida de quem te trouxe aqui foi Deus. E se Deus te trouxe, é porque Deus quer falar com você. Então, fica conosco, porque depois do nosso momento da reflexão na palavra de Deus, nós teremos o nosso momento de oração. E eu tenho dito que onde tem oração tem direção de Deus, resposta de Deus e vitória. Então nós vamos apresentar nossas causas, nossas vidas diante de Deus e vamos orar também pautado de acordo com a palavra revelada, de conformidade com a palavra revelada que Deus for nos dando aqui nesta ministração. Então nesta tarde, abra seu coração, que toda resistência, todo bloqueio, todo impedimento, toda incredulidade, Deus possa arrancar dos corações agora que nos ouve e que Deus possa achar espaço para manifestar a glória dele e os milagres através da palavra, tá bom? Diga amém. Já vai tomando posse aí das bênçãos de Deus e dos milagres de Deus também em sua vida. Eu estou com a Bíblia aberta em Marcos capítulo 5. Nós vamos falar um pouquinho de batalha espiritual, de guerra espiritual, e vamos sair um pouquinho da superficialidade, do raso, e nós vamos entender que o mal existe, que a existência de Satanás com os demônios não é um mito, não é algo folclórico, pelo contrário, é bíblico, e vamos saber qual o tipo de ataques que nós estamos passando nesse exato momento e o que fazer ao sermos atacados pelo inimigo. Será que o diabo ele fica de braço cruzado enquanto Deus está ali te abençoando, enquanto as coisas estão acontecendo na sua vida? Né? Claro que não. A Bíblia diz assim, ó, 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8: Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Então o diabo ele não está sentado de braços cruzados, não está de férias, nada disso. Ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando. Ele está na captura, ele quer uma presa. E essa presa que ele quer capturar e devorar, destruir, é eu e você. Mas ao nosso redor, não fique com medo, ao nosso redor existem anjos de Deus nos guardando. Oh glória! Salmos 34, 7 diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra. Quer dizer, os anjos estão ao nosso redor, mas não estão despercebidos. Eles estão ali para nos guardar e nos livrar das obras do diabo. E eu estou aqui com a Bíblia aberta, Marcos capítulo 5. Vamos ler. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Essa palavra aqui, chegaram, do verbo chegar, que fala ali, inclusive, de algo que está em movimento, em processo de movimentação. Quem lê, a princípio, capítulo 5, versículo 1, e chegaram do outro lado. Aí a gente pensa, assim, chegou de forma fácil e bem prática, né? Você está em X lugar, e aí você diz assim, eu vou para outro lugar. Aí pronto, você chegou na maior facilidade, de uma forma bem prática, mas não é assim. Quando se trata da obra de Deus, tem luta e tem empecilhos, tem tribulação, tem vento forte, e foi isso que aconteceu. Jesus, ele teve um ponto de partida, ele saiu realmente de um lugar para chegar na cidade de Gadara. Só que nesse inteirinho houve vento forte, houve luta, houve algumas guerras, e nós acreditamos que esta guerra, ela foi uma guerra espiritual. Vou explicar para você. Jesus tinha falado aqui no contexto acima, se nós estamos no capítulo 5, então o contexto é capítulo 4, mais precisamente versículo 35. Eu vou até ler. Diz assim, ó. Cadê? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Então Jesus enviou uma palavra. Ele estava pregando e ele chamou os discípulos, entraram ali no barquinho e a palavra foi, passemos para o outro lado. A garantia é, vamos chegar do outro lado.
porque a palavra foi liberada, quem falou foi Jesus, e quando ele diz passemos, ele está dizendo, eu estarei com vocês, no plural. Então a presença de Jesus e a sua palavra é suficiente para te levar do lugar de ponto de partida onde você está até o cumprimento da promessa. O problema é que nesse meio termo vai vir luta. Jesus dorme e Jesus teve que ser acordado pelos discípulos. E quando Jesus acorda no meio de um vento forte, ondas gigantescas. E Jesus, com uma palavra de ordem, o vento se aquietou e o mar fez bonança. A maior parte dos teólogos e também estudiosos, eles acreditam assim, e eu também acredito, que por detrás ali dos bastidores, usando os fenômenos naturais, vento, para criar onda naquele mar, acredita-se que houve ali uma ação luciférica. Foram os demônios. Os demônios estavam agitados porque eles já sabiam que Jesus estava indo lá para Gadara para fazer uma obra de libertação na vida de... Pronto, para acabar com a festinha dos demônios naquele lugar. Porque lá, ó, as autoridades não tinham capacidade para isso, para libertar aquele homem. A prefeitura, a polícia militar, a polícia civil, a federal, assim, contextualizando para o nosso dia de hoje, a FBI, ninguém conseguia libertar aquele homem, só Jesus. Então, já pega o que Jesus manda dizer para você, esta pérola. Tem coisas que só Jesus pode fazer na sua vida. Porque às vezes a gente quer o socorro do homem, a ajuda do homem, a atenção do homem. Quando Jesus está dizendo, tem coisas que só eu posso fazer. Tem portas que só Jesus abre, tem milagres que só Jesus realiza, tem curas que só Jesus faz, libertação que só Jesus pode fazer. Então houve ali, sim, uma ação maligna, usando ali os fenômenos naturais, para tentar impedir de Jesus chegar do outro lado. Mas ele chegou. E quando eles chegaram do outro lado, versículo 2, e saindo ele do barco, gente, isso aqui é muito forte, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo. Então foi Jesus chegar do outro lado. Eu não sei se você já assistiu aqueles filmes hollywoodianos, que quando vem aquele meteoro, eu gosto muito de assistir esses filmes assim, científicos, né? Aí o meteoro cai na água ou na terra e causa aquele impacto, aí treme tudo e vem aquele vento de forma impetuosa, devastando tudo, levando tudo na frente. Foi assim que aconteceu. Eu penso que quando Jesus, no mundo espiritual, né, saiu do barco e colocou os seus pés santos e poderosos naquela terra, aquele impacto no mundo espiritual, devastador. O inimigo soube de imediato, é ele, o Rei dos Reis chegou, o Filho do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que de imediato, aquele homem, ele foi ao encontro de Jesus. Olha o versículo 3. A Bíblia diz assim, ó, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. A vida daquele homem era uma vida tão degradante que os demônios que operavam na vida daquele homem tiraram a sua consciência. Aquele homem, ele estava morando no cemitério. Meu Deus, olha o que o diabo faz com a vida do ser humano. Ele roubou a consciência, aquele homem estava fora de si. Então imagine como é que estava a situação aparente daquele homem, no sentido de aparência. Aquele homem com certeza estava com seus cabelos grandes, maltrapilho. Com certeza aquele homem estava descalço. Eu não vou dizer nem unhas, garras. Aquele homem tinha com certeza um mau hálito terrível e andava nu. Tem mais, a Bíblia Sagrada vai continuar nos dizendo que a situação dele era tão caótica. Presta atenção no versículo 4, ó. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia subjugá-lo. Ninguém podia amansar. Quer dizer, ninguém tinha condições, capacidade, competência de libertar aquele homem. E quando alguém prendia ele, muitas vezes ele foi preso, várias vezes, mas ele quebrava aquelas cadeias de ferro, os grilhões, despedaçava como uma linha de pipa, quebrava. Que é isso, pastor Leonardo?
força sobrenatural. Quem fazia isso não era ele na sua sã consciência, porque o homem não pode quebrar, despedaçar ferro, grilhões, não tem como a gente fazer isso com a nossa força natural, você vai se machucar. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que isso acontecia, porque quem operava na vida daquele homem eram os demônios. Então o diabo, pega isso aqui, tem força. A força do inimigo fazia aquele homem quebrar, era algo terrível, assustador. E ninguém conseguia prendê-lo. Prendia ele, mas rapidinho ele saía. Por quê? Porque ele quebrava tudo. Era incontrolável. Não tem aqueles trem desgovernado? Assim era a vida daquele homem. Mas vamos dar continuidade. Versículo 5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Eu vou fechar aqui, porque depois a gente vai dar continuidade, ou no período da noite, ou então da manhã, meio-dia, não sei. Mas nós vamos dar continuidade nesta mensagem. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que aqueles demônios faziam aquele homem se ferir, se cortar, se mutilar. Ele ficava gritando dia e noite, ou seja, quase nem dormia. Eu acredito que nem dormia. Ele era conduzido, controlado por essas forças malignas. O mal é assim. O mal, ele não quer saber a sua idade. Se você é uma criança, se você é um pré-adolescente, adolescente, jovem, se você é uma pessoa já com cabelinho branco, né, um ancião, uma anciã. Não, o inimigo não quer saber de nada disso, não. Se ele achar uma brecha e entrar na sua vida, ele traz destruição. Ele não quer saber se você é formado, se você fala bem ou não, se você é analfabeto, se você sabe ler, se não sabe ler, se você tem uma formação profissional, se você tem uma posição social. Ele não quer saber disso, não. Ele não quer saber se você é rico, se você é pobre, se você anda de carro ou a pé. O inimigo, ele quer destruir aqueles que são a imagem e semelhança de Deus. Então, quem quer acabar com o teu ministério, quem quer destruir o teu casamento, quem fica colocando pensamento de suicídio, eu vou dizer aqui, pautado no que nós acabamos de ler, quem faz a pessoa se cortar, se ferir, mesmo às vezes ela naquela consciente do que ela está fazendo, porque nesse caso aqui, este homem estava inconsciente, mas havia uma influência maligna. Então, quem tem esse tipo de pensamento de se suicidar, de se ferir, está sobre uma opressão de influência maligna. Então, você tem que se preparar para lutar, combater contra essas forças do mal que querem destruir a sua vida e também a sua família. Você tem que ser forte. E para nós combatermos as obras das trevas, o mal, não é com as armas físicas. Não é. O diabo, ele não tem medo de arma de fogo. O diabo não tem medo de arma branca. Eu vou usar aqui uma faca. Para com isso. O inimigo não tem medo. Eu vou pegar aqui agora uma pistola. Eu vou pegar um fuzil. O inimigo não tem medo disso, não. Isso aí não causa efeito em nada. Isso aí não põe medo no inimigo. Não, mas é porque eu tenho meu diploma, eu tô aqui todo bonito, eu tenho um paletó. O inimigo tem medo disso. Não, o inimigo não tem medo disso, não. Você pode até pregar, você pode até cantar. O inimigo não tem medo disso. O inimigo, ele só tem medo e bate em retirada quando você o resiste. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. E a pergunta aqui não quer calar é: como eu resisto o inimigo? Porque é ele me atacando e eu também resistindo, me defendendo e atacando ele com as armaduras de Deus. Eu tenho que ter essa armadura. Efésios capítulo 6 fala sobre as armaduras de Deus. Efésios 6:10. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que é para você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Aí versículo 11. Vestivos de toda a armadura de Deus. Para quê, pastor Leonardo?
para você resistir às astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, olha aí, contra as potestades, os demônios, meu irmão. Aí você tem que se revestir com as armaduras, porque ó, eu estou aqui com essa camisa amarela do lado de dentro, eu estou vestido. Deixa eu tirar aqui o paletó um pouquinho, tá? Para explicar para vocês. Está aqui, ó. Estou vestido. Agora eu vou colocar o paletó. Sabe o que está acontecendo aqui? Eu estou revestido. Eu estou aqui protegido do frio, porque aqui em Brasília faz frio e nós estamos em época da chuva. E só essa camisa aqui, ela de certa forma vai me proteger, mas não o suficiente como esse blazer ou este paletó. Você entendeu? Assim também é a guerra espiritual. Você precisa das armaduras. Revestir é você colocar as armaduras de Deus na sua vida. E quais são as armaduras? Aí ele vai falar lá, Efésios capítulo 6. A couraça da justiça, calçar os pés com as sandálias da preparação do evangelho da paz, cingir os lombos com o cinto da verdade, viu aí? Botar o capacete da salvação, ó, o escudo da fé, meu irmão, e claro, a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Por que eu tenho que colocar as armaduras? Para me ficar tirando foto, selfie, e ter vários likes no Instagram, no TikTok, visibilidade, visualizar. Para com isso. A gente põe a armadura para ir para a guerra, não é para ir para Disney, passear. Isso aqui fala de guerra espiritual. E Jesus, irmãos, daqueles 13 homens que estavam num barquinho, só tinha um que estava pronto e preparado. Era Jesus. Por isso, você nem percebeu, mas você vai perceber agora. O único que desce do barco é Jesus. Pedro não desce, Tiago não desce, João não desce. E tem hora que Jesus vai chamar Pedro, Tiago e João para momentos particulares de intimidade em várias passagens no Novo Testamento. Ali na casa de Jairo, para ressuscitar a menina, Talita cumi, menina eu te mando, levanta-te. Você conhece a história. No Monte da Transfiguração, lá no Monte das Oliveiras, Getsemane. Mas agora ficou todo mundo no barco. Por quê? Porque eles não estavam prontos. Eles não tinham uma vida de oração que Jesus tinha. Pra glória! Eles não tinham uma vida de jejum que Jesus tinha. Nem jejuava. Na verdade, nem sequer eles jejuavam, né? Então, meu querido, fique com esta palavra que Deus está lhe mandando, que Deus está falando com você aqui agora. O Senhor está dizendo, se prepare, mas jejua, ore, leia a Bíblia, tá bom? Se revista com as armaduras de Deus, porque é guerra mesmo, é isso mesmo, é guerra. Depois eu vou trazer mais sobre esse assunto, porque agora nós vamos orar. Vamos falar mais sobre outros assuntos abordando esta passagem, viu? E eu vou dar continuidade nesta passagem, mostrando para vocês biblicamente que os discípulos não tinham vida ainda de oração como Jesus, depois sim, e nem de jejum. Eu vou mostrar biblicamente, mas quem lê Bíblia já pegou, sabe que realmente os discípulos não jejuavam. Os fariseus foi lá e perguntou, e disse, olha, a gente jejua, os discípulos de João Batista, por que os teus discípulos não jejuam? Né? Porque havia um motivo, Jesus estava treinando eles. Mas nesta guerra, só quem entrou foi Jesus. E Jesus é suficiente para dar vitória para aqueles que nele crêem. Quero orar pela sua vida. Pai, abençoa a vida do meu irmão. Obrigado por esta palavra. Nós estamos em guerra. Meu Deus, abre a mente, os olhos espirituais desta pessoa. Toda doença, enfermidade, Deus entra com cura, abre as portas, entra, meu Deus, batendo martelo nesta causa, na justiça que essa pessoa se encontra precisando da vitória. Eu profetizo o milagre na vida do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra e sempre esteja aqui conosco interagindo, porque Deus sempre tem falado através da sua palavra. Que Deus te abençoe.